Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos 4, 26, 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Meditação. Hoje Jesus compara o reino de Deus, isto é, a sua presença que habita o coração das coisas e do mundo, com a semente de mostarda, ou seja, com a semente mais pequenina que existe. É muito pequena. Contudo, lançada na terra, ela cresce até se tornar a maior árvore. Marcos 4, 31-32. Assim faz Deus. Às vezes a confusão do mundo, com as numerosas atividades que preenchem os nossos dias, impedem-nos de parar para ver como o Senhor guia a história. No entanto, assegura o Evangelho, Deus está em ação, como uma pequena semente boa, que brota silenciosa e lentamente, o bem, recordemo-lo, cresce sempre de maneira humilde, de forma oculta, muitas vezes invisível. Santo do dia. Santa Ângela de Mérice. Padroeira da doença, pessoas com deficiência, perda de paz. Ao sentir-se chamada a educar as crianças de seu povoado natal, na Lombardia, região norte da Itália, Ângela de Mérice desenvolveu um trabalho árduo, até fundar a primeira congregação feminina dedicada à educação. Tudo começou no dia 21 de março de 1470 quando, aos 10 anos de idade, seus pais faleceram. Então, ela e seus 2 irmãos mudaram-se para a casa de um tio. Aos 25 anos de idade, ao voltar ao seu povoado natal, percebeu que as crianças não tinham nem mesmo o catecismo elementar, não eram educadas na vida cristã. Foi tocada pelo amor a Deus e movida pela vontade de evangelizá-las. Decidiu falar com algumas amigas que imediatamente seguiram a futura santa. Começaram a reunir meninas da cidade e a educá-las, dando frutos logo em seguida, o que fez com que Santa Ângela recebesse um convite para fundar outra escola na cidade de Brescia. Foi no ano de 1533 que a santa iniciou a formação de várias jovens em uma espécie de noviciado informal. No entanto, 12 delas acabaram vivendo com ela numa casa próxima à igreja de Santa Afra. Passaram-se 2 anos, e 20 jovens tinham se consagrado para servir a Deus e Santa Ângela colocou-as a serviço de Deus da Ordem das Ursulinas. Ângela ficou conhecida como padroeira das universidades medievais. Bem ativas, as irmãs ajudavam a ensinar e praticavam a oração, além de executarem trabalhos que lhes eram encomendados, procurando levar uma vida de perfeição na casa paterna. Santa Ângela faleceu em janeiro de 1540, e foi canonizada em 1807. Foi elevada à honra dos altares graças à sua iniciativa e pela excelência nos trabalhos executados durante toda sua obra evangelizadora. Santa Ângela de Mérice, rogai por nós. Oração. Pai de misericórdia, que na Virgem Santa Ângela quisestes dar-nos um exemplo de prudência e caridade, concedei-nos que, iluminados pelas suas virtudes e ajudados pela sua intercessão, sejamos fiéis à vossa doutrina em toda a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão. Um dia perguntaram a Ângela como deveríamos viver nossa vida.
Ela sabiamente respondeu: vive hoje como se fosse já o dia de prestar contas a Deus. Sigamos o conselho de Santa Ângela e vivamos o hoje da melhor maneira possível.